Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje, sim, chegou o grande momento em que nós vamos falar da Trindade. Vocês lembram que há uns vídeos passados eu tava falando pra vocês que eu ainda não tava preparada para trazer o ensino aí da Trindade, pra gente falar sobre a Trindade, mas hoje eu me sinto super preparada para isso. Eu vou passar para vocês o que a palavra do Senhor está dizendo acerca disso. Será que a Trindade existe? Será que ela não existe? Vocês sabem e já conhecem aqui o canal que eu acredito sim na Trindade. Para mim a Trindade existe. E hoje eu vou mostrar argumentos bíblicos para vocês de que Deus é apenas um, com três personalidades diferentes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sim, porque o Espírito Santo também é uma personalidade de Deus Pai. Então eu vou mostrar para vocês aí essas referências bíblicas que nos levam a acreditar sim numa Trindade. Eu já venho falar para vocês que é claro que a gente não vai conseguir explicar aqui tudo 100% de modo que você entenda 100%, porque tem coisas, gente, que Deus nos dá e tem coisas que Ele não nos dá. A gente fica somente com o que Ele nos deixou na palavra. Se a gente querer arrumar contextos, arrumar, sabe, outros assuntos fora da Bíblia, a gente vai acabar entrando em caminhos muito tortuosos e perigosos. Então a gente vai até onde a Bíblia nos dá respaldo pra gente ir e até onde o Senhor nos revelou através da palavra. Então a gente vai usar apenas a palavra de Deus para demonstrar aqui que sim, a Trindade existe, é 3 em 1, como todo mundo aí já acredito que já ouviu. Mas será que você já parou para pensar no que seria esse 3 em 1? Como assim 3 em 1? Gente, quando eu comecei a tentar compreender isso, me deu um nó na cabeça tão grande. Eu falei, não é possível. Como assim 3 em 1? Será que Deus, ele é um Deus bipolar, que ele se divide em 3 personalidades diferentes? Mas aí eu entendi que não eram 3 personalidades diferentes, mas 3 pessoalidades diferentes. E hoje eu vou ensinar tudo que eu aprendi pra vocês. E eu já peço a Deus o discernimento para poder tentar ensinar isso para vocês, porque realmente é um assunto muito difícil, muito complexo. Mas hoje eu acredito que eu vou tirar bastante aí da tua dúvida, para que você não venha a ter esse confronto como eu tive, tá bom, gente? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Gente, pra gente já iniciar esse vídeo, começar essa abordagem sobre a Trindade, nós vamos começar lendo alguns textos da palavra do Senhor. Gente, nós vamos ler muitos textos, mas calma, não se assustem. Esse assunto é maravilhoso. Eu creio que vocês nem vão ver o tempo passar. Talvez esse vídeo fique um pouquinho grande, mas é necessário. Eu ainda vou cortar ele em 2, que eu vou entrar em outro tema aí depois da Trindade, que fala também um pouquinho da Trindade, mas acerca do Espírito Santo. Mas isso é para outro vídeo. A gente vai ler bastante textos, mas são textos muito pequenos, geralmente um versículo ou 2. Então não se assustem, mas prestem muita atenção em todos os textos que serão lidos aqui, porque eu quero que vocês coloquem nos comentários, depois que acabar esse vídeo, o que vocês acharam, qual é a opinião de vocês, com muito respeito, é claro. Vamos começar lendo lá em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 26, só o 26, só o 26 que nós vamos ler, vai nos dizer assim, ó. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E vai dizer mais abaixo, domine ele sobre os peixes do mar, as aves dos céus, blá, 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 blá. Isso vocês já conhecem. Mas o que eu quero que vocês foquem aqui é, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não foi Deus que fez o homem? Como assim ele está falando façamos? Para ele colocar no plural, significa que no mínimo existem 2 ou 3. Bom, é pelo mesmo motivo que também, lá em Gênesis 11:7 vai nos dizer assim, venham, preste atenção, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Qual é o contexto desse texto aqui? É a Torre de Babel, gente, quando o Senhor veio e desceu até a torre para confundir a língua daqueles que estavam construindo aquela torre, né? E é por isso até, inclusive, que nós falamos várias línguas devido à Torre de Babel, onde o Senhor vem e confunde a sua língua. Mas vocês perceberam, vocês já pararam para pensar sobre isso? Vocês perceberam o que o Senhor falou? Venham, desçamos e confundamos a língua que falam.
Como eu falei pra vocês, pro Senhor falar no plural, significa que existiam mais pessoas com ele. Não necessariamente os anjos. Eu não acredito que eram os anjos. Eu acredito que eram os mesmos que estavam formando o homem. Ou seja, o que eu acredito? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estavam ali na formação, na criação do homem. Calma que eu ainda vou entrar um pouquinho mais à frente a gente vai entrar nessa questão das pessoalidades. Deus é um só, porém ele tem 3 pessoalidades, ou seja, 3 formas de se apresentar ao homem diferentes. E essas 3 pessoalidades, elas são, não vamos dizer assim, independentes porque são um só, mas elas têm a sua própria essência, tá entendendo? Elas têm, vamos dizer assim, é a palavra pessoalidade, elas têm as suas pessoalidades diferentes. Então Deus se divide em 3. Deus é um só, com 3 personalidades diferentes. Vocês estão vendo a imagem que eu tô deixando aí na tela pra vocês? Eu acho que isso explica tudo. Deus é um só, porém ele se divide em 3 personalidades diferentes. Eu espero que vocês estejam entendendo até aqui. Bom, gente, agora a gente vai partir pro próximo texto, que vai ficar lá em João, no capítulo 14, no versículo 6 até o 11. Vai nos dizer assim, prestem atenção, gente, nesses textos. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Cara, vocês entenderam o que aconteceu aqui? Jesus, ele veio como o unigênito Filho de Deus, ele veio se apresentar à humanidade como o Filho de Deus. E aí, Filipe, Jesus está falando que ele é Deus, ele está tentando explicar, olha, eu sou Deus. E é claro, isso é muito difícil de entender na mente humana, sabe? E tipo, eu acho que Filipe teve o mesmo debate assim, mental que eu tive quando eu cheguei nesse estudo da Trindade. Porque a gente sempre ouve falar sobre a Trindade pra cá, a Trindade pra lá, a gente acredita na Trindade. E, tipo, a gente nunca para pra pensar e analisar o que seria essa Trindade. Eu acho que na cabeça do Filipe aconteceu exatamente isso. E Jesus está falando que ele é o Pai tá nele. Enfim, se vocês me conhecessem, vocês também conheceriam o meu Pai, porque o Pai tá em mim. Como assim? E veio esse embate na cabeça de Filipe. Mas olha só o que o Senhor fala pra ele. Eu tô há tanto tempo com você. Filipe vai dizer, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Porque eles queriam o conhecimento do Pai, sabe? Eles queriam aquele Deus que é o mesmo que estava com eles ali no deserto, sabe? Quando eles saíram da terra do Egito. Eles queriam o conhecimento desse Deus, só que eles não perceberam que Jesus era a imagem do Deus invisível, que a gente vai ler esse texto também. Jesus era o mesmo que tirou eles do Egito. Jesus era Deus. E sabe, Jesus estava tentando explicar isso para eles, mas eles não entenderam. Tanto é que Filipe pergunta, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mas olha só o que Jesus fala, gente. Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo. Ou seja, eu e o Pai somos os mesmos. Como assim você não me conhece? Eu estou há tanto tempo com você. Como é que você pode estar falando, me mostra o Pai, se eu já estou do teu lado? Vocês estão entendendo isso? A verdade é que Jesus estava tentando explicar que ele e o Pai são os mesmos, só que se mostram de formas diferentes. Vocês se lembram que lá na época ainda que eles estavam saindo do Egito, Moisés estava liderando aquele povo? E muitas vezes o Senhor se revelava a Moisés. Porém, gente, Moisés nunca viu a Deus, sabe? Olho no olho. Porque se ele tivesse visto, ele morreria. Ninguém consegue ver a glória de Deus. E é exatamente por isso que a palavra vai nos dizer, que eu falei pra vocês que a gente vai ler, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ou seja, nele habita a plenitude. Porque Jesus veio em forma corpórea para se apresentar ao homem. Jesus veio apresentar a Deus aos homens, sabe? Porque ele era o próprio Deus enviado pelo Pai.
Vocês estão entendendo? Aquela imagem que eu mostrei pra vocês no início é as 3 pessoalidades de Deus. É as 3 formas como Ele se mostra aos homens. As 3 formas como Ele, sabe, se apresenta aos seres humanos. Então, olha só, gente, que coisa incrível. Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Ou seja, nós somos os mesmos, só que de formas diferentes. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Ou seja, vocês percebem como os dois andam lado a lado, sabe? Na mesma essência, um está no outro. Creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Por que Jesus disse isso? Pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Por quê? Porque realmente, gente, é muito difícil para a compreensão humana essa questão de como pode Deus ser um só e ao mesmo tempo ele se dividir nessas 3 pessoalidades. Sabe, para nossa mente armazenar essa informação é muito difícil. Por quê? Porque é muito difícil. Porque a gente não tem nada parecido aqui na Terra. Não tem como a gente explicar como isso acontece, nem nunca nenhum homem vai conseguir explicar para você o porquê que isso acontece. Por quê? Que Deus se divide em 3 pessoalidades diferentes. Porque são coisas da eternidade, não cabe a nós conhecer Deus, explicar Deus. A gente vai, como eu falei para vocês, no que estiver dentro da palavra, no que tiver respaldo bíblico, a gente vai e analisa. E isso é muito bom e agradável a Deus. Mas além disso, a gente querer explicar além do que a Bíblia está dizendo, aí já é muito perigoso. Então, gente, a verdade é que ninguém pode explicar exatamente como seria isso. É uma coisa da eternidade, não é da nossa realidade, sabe? A nossa realidade é terrena e a gente não conhece as coisas da eternidade. Por isso eu digo para vocês, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, em 3 pessoalidades diferentes. Mas a gente tem mais textos para analisar. A gente vai ler lá em João, no capítulo 14, no versículo 23 até o 27, vai nos dizer assim: Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Olha só como Deus está tentando explicar o tempo inteiro, sabe? Essa questão de unidade para o homem. Faremos nele morada, ou seja, eu e meu Pai, o Senhor Jesus, o Espírito Santo que mora em nós também, e Deus faremos nele morada. Olha só como é que é incrível. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso que lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, prestem atenção nisso, ó, prestem atenção muito nisso. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Vocês prestaram atenção nisso? Por que eu li esse texto? Porque muita gente quer dizer que o Espírito Santo, na verdade, isso é apenas o elo que liga o Pai e o Filho. E que o Espírito Santo não é uma pessoalidade, ou seja, ele não tem, sabe... Como é que eu posso explicar isso pra vocês, gente? É muito difícil explicar. Ele não é um ser próprio, sabe? Um ser que exista, mas ele é apenas o Espírito que liga o Pai e o Filho. Porém, não tem como o Espírito Santo não ter a sua própria identidade, a sua própria pessoalidade. Porque olha só o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ou seja, se o Pai vai enviar, não tem como ser o Pai. E se vai enviar no nome de Jesus, não tem como ser Jesus. Vocês estão entendendo que o Espírito Santo de Deus também possui uma pessoalidade? Não é à toa que o Senhor vai mandar batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem a sua própria identidade. Assim como Jesus e assim como Deus. E ambos são um só. É aquilo, né? De um se dividindo em 3 pessoalidades diferentes. Não tentem entender muito isso para não embolar a cabeça de vocês, porque é aquilo que eu falei. São coisas da eternidade, coisas que a gente não consegue entender e compreender por agora. Mas eu acredito que quando o Senhor Jesus voltar, todas essas coisas vão vir à tona. Mas esse texto aqui deixa bem claro que o Espírito Santo tem a sua própria pessoalidade. E que o Pai envia o Espírito Santo no nome do Filho. Olha só, os 3 se entrelaçando como um só. O tempo inteiro o Senhor tenta nos mostrar isso através da palavra de Deus. Agora a gente vai ler lá em Colossenses. Deixa essa moto passar. A gente vai ler lá em Colossenses, no capítulo 1, e no versículo 15 até o 20, bem pequeno, e a gente vai ler e vai dizer assim, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Olha aí o que eu estava falando para vocês, que eu ia chegar nesse ponto. Cristo, Jesus, o nosso Salvador, é a imagem de Deus, porque ninguém nunca viu a Deus, mas Jesus se manifestou em forma humana para que todos pudessem conhecer a Deus, porque Ele era o próprio Deus. Sabe, é por isso que Jesus vai dizer que se vocês não vierem em meu nome, se vocês não orarem em nome de Jesus, o Pai não vai ouvir, porque Ele e o Pai são um, são a mesma pessoa, só que com personalidades diferentes. Pois nele foram criadas, nele quem? Jesus, todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Olha só, gente, agora a gente entra num ponto importantíssimo. Muita gente acredita que Deus é como se fosse um Deus menor. Deus Pai é o Deus soberano, o Deus acima de todas as coisas, e que o Deus Filho, na verdade, é um Deus menor. Mas como ele pode ser menor se ele não tem início e não tem fim? Muita gente quer dizer que Deus, por ser nascido, na verdade, Jesus, por ser nascido de Deus, seria um Deus menor que não se deve tanta adoração. Mas olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o início, ele é o fim. Isso significa que ele é eterno. Não teve um momento, assim como Deus, não teve um momento em que Jesus foi criado. Vocês sabiam disso? Porque de tanto a gente vê na palavra de Deus afirmando, falando que Jesus é o Filho de Deus, a gente tem essa imagem de que se Jesus é o Filho de Deus, então ele é um Deus menor. Mas olha só que interessante. Vocês vão se lembrar dessa passagem onde João Batista está falando assim: raça de víboras, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Aqueles homens eram filhos do diabo literalmente? Claro que não, gente. Aqueles homens não eram filhos do diabo literalmente, mas por conta do que eles faziam, eles eram considerados filhos do diabo. E na língua hebraica é muito disso, era uma língua muito pobre, gente, sabe? No hebraico da época de Jesus era uma língua extremamente pobre, sabe? No nosso dicionário a gente tem milhares de palavras, milhares, mas naquele tempo eles não tinham. Então era escrito como se fosse igual, a mesma coisa, sabe? Filho do diabo pode ser literal, pode não ser literal, porque eles só tinham aquele sentido, sabe? E era aquilo que era escrito. Mas filho de Deus pode simbolizar que é porque ele veio de Deus. Significa exatamente isso. Ele é filho de Deus porque ele veio de Deus. Tem a essência de Deus. Ele se mostra aos homens como filho de Deus. Então, gente, Jesus não pode ser um Deus menor porque ele não pode ser criado. Se a gente afirma que Jesus é um Deus menor, a gente vai querer dizer também que um dia ele foi criado. Ele nunca foi criado. Ele sempre foi, assim como Deus. Então, como é que a gente pode explicar uma coisa dessa? Jesus é filho de Deus, mas como ele é filho de Deus se ele nunca nasceu? É simples, porque são as três formas onde Deus se apresenta para o homem. É por isso que ele também nunca nasceu, ele nunca foi criado, ele nunca foi formado, porque ele sempre houve, ele sempre já existiu desde a eternidade. Porque Deus é um só que ele se divide em três maneiras diferentes. Essa é a única forma que a gente explica. O porquê que Deus e Jesus são iguais, não podem ser Jesus menor, porque Jesus também nunca nasceu, assim como Deus, ele sempre foi, ele nunca foi gerado, assim como os homens, né? Ele sempre existiu. Não teve um momento que Deus fez Jesus. Jesus não foi feito, Jesus é. Então, gente, esse assunto é muito complexo. Eu penso que eu devo estar fazendo um bololô na cabeça de vocês, mas eu juro que eu estou me esforçando ao máximo para tentar passar para vocês aquilo que eu compreendi da Escritura, da Palavra do Senhor. Então eu já quero que vocês coloquem aqui no final do vídeo se vocês entenderam isso que eu estou passando para vocês, sabe? São três pessoalidades em um só. E Jesus não é um Deus menor, tá, gente? Jesus, assim como Deus é princípio e fim, ele não teve um início, ele não teve um momento que Deus criou ele ou ele foi criado, porque ele não é criatura, ele é Deus. Sabe? É Deus se mostrando pra gente de três formas diferentes, com as suas três pessoalidades. Agora a gente vai ler mais um texto da Palavra do Senhor, que vai ficar lá em João, no capítulo 1 e no versículo 18. Vai dizer assim, ó: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Tá vendo como Jesus é a imagem do Deus invisível? Porque Jesus foi enviado aos homens para que Deus se manifestasse aos homens, porque ninguém tinha visto Deus. Então, Deus pensou, a única forma de eu me mostrar a eles é descendo e sendo um deles, sabe? É aquela mesma história que o Dr. Rodrigo Silva conta muito, e eu gosto bastante, sabe, dos estudos dele. Ele vai dizer assim, aquela mesma história do aquário, sabe? Se
um humano começa a bater no aquário, mesmo que você tenha a melhor das intenções com aquele peixinho, ele vai se assustar com você e você vai bater naquele aquário e não vai adiantar nada, ele vai se esconder, ele vai ter medo, porque ele vai achar que você vai fazer algum mal, porque você é muito grande pra ele. Ele olha e tipo, nossa, é um monstro, é muito grande esse ser que tá mexendo comigo. Então o peixinho vai e se esconde por ele ser muito pequenininho e você ser muito grande. Então a mesma coisa eu acredito que era com Deus, sabe? Ele era muito grande para se revelar ao homem, o homem certamente morreria, porque Deus, ele é infinito, sabe? Então qual é a forma que Deus achou para falar com o homem? Se tornando um deles, não é mesmo? A única forma de você falar com aquele peixinho é se tornando um peixinho também. Então, dessa forma, Deus se revelou a nós, através de Jesus. Ele veio em forma de homem, em forma do unigênito Filho de Deus. São as 3 pessoalidades de Jesus. E por isso Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou, ou seja, ele mostrou o Pai. Sabe, essa era a forma que Deus encontrou de que o homem conhecesse o Senhor Jesus, que o homem conhecesse a Deus, quer dizer, né? Que o homem conhecesse a Deus. Essa era a única forma que o Pai encontrou para que os homens o conhecessem. Então a gente vai ler, já tá acabando os textos, hein? A gente vai ler lá em Filipenses 2, e no versículo 6 também, bem pequenininho, e olha o que vai dizer. Vai falar de Jesus, tá, gente? Essa passagem. Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Ou seja, ele era igual a Deus. Vocês percebem que ele nunca foi formado, ele nunca foi gerado? Ele era Deus, ele estava com Deus. Lembra, do princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele era Deus, ele simplesmente era, ele nunca foi formado, nunca foi gerado. Mais uma vez a gente entrou nesse tópico. Deus e Jesus nunca foram gerados, nunca foram criados, eles simplesmente são. Então não existe um menor do que o outro, ambos são um só. Eu espero que vocês estejam entendendo. Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Então ele mesmo se esvaziou, veio em forma de homem e habitou no nosso meio e morreu por causa dos nossos pecados para nos dar uma segunda chance ao lado do Pai novamente. Entenderam, gente? As 3 pessoalidades aí. Agora lá em João, no capítulo 15, no versículo 24, a gente vai ler e vai dizer assim, ó: se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado, mas agora eles as viram e odiaram a mim e ao meu Pai. Percebem isso novamente, ó? Eles viram todas aquelas pessoas que não creram no Senhor Jesus, que o Senhor Jesus era enviado do Pai, eles viram todas as obras que o Senhor Jesus fez. E mesmo assim eles não creram que o Senhor Jesus era o Filho unigênito de Deus, que ele veio do Pai, que ele era a essência do Pai, ele era o próprio Pai ali materializado para eles. E mesmo vendo, eles não compreenderam essas coisas e não creram no unigênito Filho de Deus. E olha só essa última frase que o Senhor vai dizer: mas agora eles viram e me odiaram, a mim e ao meu Pai. Como pode? Se eles odiaram só a Jesus, eles odiaram também o Pai. Porque Jesus é o Pai, eles são os mesmos, com personalidades diferentes. E, gente, a gente já tá indo pro último texto, pra esse vídeo não ficar enorme também, cansativo pra vocês. A gente vai entrar nele depois, novamente, só que falando da pessoalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é sim uma pessoa, ele é um ser. Não é somente um espírito que paira, não, ele é um ser, realmente. Vou mostrar pra vocês na palavra de Deus. Eu ia fazer isso hoje, mas vai ficar enorme, então eu vou fazer isso num outro vídeo. Agora o último texto que a gente vai ler fica lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, vai nos dizer assim, ó: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, ou seja, dos ímpios, para que eles não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que eu trouxe esse texto pra gente ler, gente? Porque realmente, de fato, é algo muito perigoso a gente querer negar que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só e que eles possuem o mesmo poder. Porque olha o que esse texto está dizendo, e mais claro que isso é impossível. O Deus desse século cegou o entendimento dos ímpios, dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, que Cristo está no Pai, o Pai está em Cristo e ambos são um só. É o mesmo Deus, sabe? O mesmo que falou no deserto com Moisés e com o povo, sabe? O mesmo que estava ali no Monte Sinai, Jesus já estava ali, gente, com eles. Jesus o tempo inteiro tentou se revelar a eles ali, sabe? Porque Jesus e o Pai são o mesmo, e o Espírito Santo também. Os 3 fazem parte de
um só poder, sabe? Uma só essência. São 3 personalidades diferentes, são 3 pessoas no mesmo ser. Vocês estão entendendo? São 3 formas onde Deus ele fala com o homem, ele se dirige ao homem, ele se apresenta para o homem. Agora, eu volto a falar para vocês o que a gente já estava falando aí no meado desse vídeo. A gente não tem como compreender as coisas celestes, as coisas que estão na mente de Deus. Ninguém compreendeu a Deus, ninguém nunca chegou ao entendimento correto, sabe, do que é Deus. E ninguém nunca vai chegar, porque se a gente começar a ficar, sabe, querendo duvidar das coisas que estão na palavra de Deus, mas será que é isso mesmo? E aí a gente começa a ler outros livros fora da palavra de Deus para tentar entender, e a gente acaba negando, a gente acaba entrando em heresia, a gente acaba, sabe, cometendo várias coisas que talvez sejam permanentes para nossa vida e acarretem perda de salvação. Então olha só o que a palavra de Deus está dizendo. O Deus dessa geração cegou o entendimento dos descrentes ou dos incrédulos, para que eles não vejam a luz da glória, do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Justamente isso, negar, sabe, que Cristo e o Pai são um só, como Jesus estava tentando ensinar há tanto tempo, e que Filipe não entendeu, Filipe não compreendeu. Mostra-nos o Pai, e Jesus vai dizer, como assim, se eu já estou contigo, você ainda não me viu? Porque é justamente isso, independente da nossa compreensão, mas como é que pode? Deus é um Deus bipolar? Não, ele não é um Deus bipolar. Ele simplesmente é Deus e ele não precisa se explicar pra gente. A forma que ele se apresenta dentro da palavra do Senhor é essa. É Deus Pai se revelando no Deus Espírito Santo e no Deus Jesus Cristo, que veio, que é a imagem do Deus invisível. Ele veio ser um homem com formato de homem para que os humanos pudessem conhecê-lo, sabe? Jesus teve essa missão fundamental, que era mostrar aos homens o Pai, mostrar o caminho que era o Pai, sabe? E veio pagar o preço por conta dos nossos pecados. Ele mesmo não se apegou à glória que ele já tinha com o Pai, mas ele veio. Isso mostra a pessoalidade. Mais uma vez eu vou deixar essa imagem aqui na tela para vocês, para que vocês venham compreender, porque explicar realmente é muito difícil, mas eu acho que essa imagem define tudo. Deus é um só Espírito, mas ele se divide em 3 personalidades diferentes, distintas. Os 3 têm as suas próprias personalidades que estão no Pai. Como a gente explica isso? Ninguém sabe, mas esse é o que a palavra de Deus nos diz, é o que nós temos de respaldo para acreditar. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que tenha sido de bênção na vida de vocês. Aguardem que eu vou fazer também um estudo sobre a pessoalidade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é sim uma pessoa, é sim, ele existe, ele não é apenas um espírito que pairava sobre as águas lá no Gênesis. Não, ele estava ali no momento da criação do homem, ele estava ali no momento em que a Torre de Babel ela estava sendo construída e que o Senhor fala, desçamos e confundamos. O Espírito Santo de Deus já estava ali, e é o mesmo que o Pai envia para que venha habitar no nosso coração, venha habitar dentro da gente, sabe? A gente já entra também naquela questão de que os pecados contra o Espírito Santo, eles não podem ser perdoados. Por que não podem ser perdoados? Porque o Espírito Santo é também uma pessoa. O batismo no Pai, no Filho, no Espírito Santo, enfim, nós temos muitos textos para falar. E no próximo vídeo, não sei no próximo literalmente, né, gente? Mas eu vou gravar esse vídeo para vocês, pra gente falar um pouquinho sobre a pessoalidade do Espírito Santo, que eu acho muito importante. Se você gostou desse vídeo, não esquece de ajudar o canal com o seu like, se inscrever aqui no canal, pra você ver mais vídeos, mais conteúdos como esses. E, gente, eu tô aqui no YouTube durante toda a semana, tá? Segunda, quarta e sexta-feira você vai me ver aqui sempre, trazendo novos conteúdos, novos estudos, novas visões aí da Palavra de Deus pra você, experiências com Deus. Faz tempo que eu não trago, eu acho que eu devo trazer por esses dias. Então é isso, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Não esquece de deixar o teu comentário pra eu saber se você entendeu o que eu quis passar pra você. Se você acredita assim, se você acredita diferente, coloca aqui com todo o amor e carinho e todo o respeito do mundo, tá? Vamos colocar aí pra fora os nossos frutos do Espírito, hein, gente? Que é também um assunto que a gente vai falar. Então tenha os frutos do Espírito, inclusive aqui nos comentários, tá, gente? Mansidão, bondade, benignidade. Tenham esses frutos aqui nos comentários também. Gente, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!